Olá, pessoal, bem-vindos de volta ao Recta Ratio, seu canal de conteúdo sobre direito internacional. Comigo, professora Natália França, e também com o professor Flávio Bastos. Hoje nós vamos aprender sobre uma expressão muito utilizada pelos internacionalistas, mas que gera muita dúvida nos que ainda estão adentrando esse mundo do direito internacional: os jus cogens. Essa expressão em latim significa lei coercitiva ou imperativa, ou seja, uma norma geral que tem o poder de obrigar os estados e as organizações internacionais, sem necessariamente contar com a anuência destes, devido à sua importância. Vamos aos poucos. A Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, de 1969, no seu artigo 53, diz que é nulo um tratado que, no meio da sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. E, para os fins da presente convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza. Ou seja, é um núcleo duro de proteção jurídica humana, um hardcore, uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional e que jamais pode ser derrogada pelos Estados. O direito internacional dos direitos humanos, por exemplo, como é o ramo do direito internacional que mais se preocupa em criar um arcabouço jurídico de proteção individual, considera como jus cogens alguns exemplos bem típicos: a proibição de tortura, a proibição de desaparecimento forçado, a proibição de execução extrajudicial, a proibição de escravidão e suas formas análogas, a proibição de genocídio e a proibição de crimes contra a humanidade. Também por ter sido votada pela Assembleia Geral da ONU, também é considerada como jus cogens a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU de 1948, ou seja, todos os seus dispositivos. São direitos que, diferente dos direitos fundamentais na dimensão doméstica, podem sim ser, e na maioria dos casos são, absolutos. Aqui há uma discussão mais profunda de teoria do direito entre voluntarismo ou subjetivismo e a teoria dos princípios, ou neo-jusnaturalismo ou objetivismo. Para a primeira, a existência e a obrigatoriedade do direito, e do direito internacional por consequência, resultam sempre da qualidade da vontade que o cria. É essa vontade que confere valor jurídico à norma. O direito, neste caso internacional, só obriga porque foi querido pelos Estados. Já para a segunda, a obrigatoriedade do direito internacional se justifica pela existência de princípios e normas superiores, supraprincípios e metanormas, ao ordenamento jurídico estatal, já que a sobrevivência da sociedade internacional depende de valores superiores que devem ter prevalência sobre interesses domésticos e vontades político-econômicas dos Estados. É daqui que vem a relativização da soberania pela imperatividade das normas jus cogens, pois são princípios que estão para além da vontade ou do acordo de vontades dos sujeitos de direito internacional, e a soberania é quem permitiria essa vontade ilimitada. Há teorias mais avançadas sobre a existência deste patamar jurídico internacional mínimo, inderrogável, independente da anuência estatal e até absoluto, como defendo no capítulo 3 do meu livro Aspectos da Exceção no Direito Internacional, intitulado justamente Os Direitos Humanos como Patamar Universal Irredutível. Se quiser saber mais sobre o livro, vou deixar aqui embaixo o link. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem à vontade para comentar aqui embaixo o que acharam e até eventuais dúvidas. Até a próxima!